Hey guys, hoje a gente vai ver a terceira semana do PET 1. Nós vamos fazer aqui uma revisão do Simple Past do Verb to Be. Ele traz para você aqui esse quadrinho com a forma afirmativa, a forma negativa e a forma de fazer perguntas. Aqui embaixo, em um dos exercícios, eu coloquei uma tabelinha dos pronomes, a forma do verb to be no presente e a forma do verb to be no passado. Você já deve ter aprendido as formas do verb to be no presente. São 3 formas usadas de acordo e elas mudam de acordo com o pronome. Então, I am, por exemplo, I am a teacher, I am Nayara, I am a boy, I am a girl. Com you, a gente usa are. You are a boy. You are a girl. You are a student. He, she, it. A gente usa is. He, she, it é a terceira pessoa do singular, né, que a gente chama no português de ele. Em inglês tem um para o masculino, um para o feminino, um para coisas e animais. E a gente tem o we, they e tem o you do plural também, que a gente usa are. No passado do verb to be é um pouco mais fácil. A gente usa was para o singular e were para o plural. Então agora a gente vai vir aqui fazer o exercício. O exercício ele tem um textinho e você precisa completar esse textinho com was, wasn't, were e weren't. Ah, Nara, mas eu não sei inglês, como que eu vou responder isso? Você vai olhar o pronome ou quais pessoas ou qual pessoa que ele estiver falando no texto. Por exemplo, aqui ele vem usando he. Com o he, qual o passado do verb to be eu vou usar? Sobe aqui, olha na tabelinha, he was. Então, a gente vem aqui e coloca was. Por que a gente vai colocar o was, que é a afirmativa, e não vai colocar o wasn't, que é a negativa? Porque nada nessa frase aqui está me mostrando uma negação. Se nada nessa frase me mostra uma negação, muito pelo contrário, aqui tem um e é, o que a gente vai colocar aqui vai ser uma afirmativa. Agora aqui a gente tem um never, que dá uma ideia de negação. Só que se ele já vem com o never, o verbo não pode estar numa negativa, porque não faria sentido ter duas negações. Por exemplo, se eu falo para você assim, a Nayara não era nunca chata. Fica muito esquisito, não é? Não era nunca chata, então ela era chata. Agora, se eu falo assim, a Nayara nunca era chata, você só usou uma negação. Aqui é a mesma coisa. Então, se já tem essa palavrinha aqui de negação, aqui também vai ser uma afirmação. Aqui nessa continuação tem a resposta. Na resposta, ele usa uma negação. Isso aqui é uma resposta completa negativa. Nessa resposta completa, como ele usou essa negação, aqui vai acompanhar uma forma negativa do verb to be. Esse aqui não é he, é outro pronome, é they. Então, você vai subir aqui, olhar qual que você usa com they. Were. Ah, mas é a negativa. Weren't. Então, desce aqui. No, they weren't. They. Aí, como essa aqui foi a negativa, agora vai vir uma afirmativa. Se ele já falou que não era, agora ele vai falar como que era. E assim você vai responder todo esse exercício, olhando o pronome ou olhando a palavrinha que vem, né? Por exemplo, nessa parte aqui, ó, a pessoa vai fazer uma pergunta. E nessa pergunta aqui não tem um pronome, mas tem teachers. Tem a palavra teachers. A palavra teachers está no plural. Então, qual das formas do verbo to be você vai usar com ela? Você vai colocar aqui. No exercício 2, ele fala para você se juntar com um amigo, mandando áudio, fazendo uma chamada e conversar coisas no passado com esse amigo. Para não ficar um exercício muito vago, como vocês não tivessem feito,
Pega de exemplo algum desses exercícios aqui e faz o seu aqui embaixo, como se você estivesse conversando com seu amigo. Se você ligar para o seu amigo, coloca aqui o que vocês conversaram, para a gente poder colocar em prática o past continuous e o simple past, certo? No próximo exercício, eu coloquei aqui uma grande explicação. No próximo exercício, vem um quadro com um texto. E você precisa sublinhar qual tempo verbal vai ser usado naquela frase. Para vocês relembrarem o que é o simple past e o que é o past continuous, no material que tem com vocês tem toda uma explicação. Eu vou focar nessa parte da explicação aqui, de como que a gente vai achar qual tempo verbal certo vai ser usado naquele momento. Normalmente, o past continuous, ele era uma ação que estava acontecendo em algum momento e foi interrompida por outra. Então, aí a gente tem o past continuous e o simple past, que mostra a interrupção. Por exemplo, eu estava conversando com a minha amiga quando minha mãe chegou. Eu estava conversando, minha mãe chegou. Então, um está no NDO, que é o past continuous, e o outro no simple past. Minha mãe chegou. Pronto, é uma frase simples. Quando a gente faz esse tipo de frase, existem umas palavrinhas que definem a interrupção daquela ação. Então, eu estava conversando com a minha amiga quando minha mãe chegou. O quando é uma palavrinha que mostra essa interrupção da ação. Assim como quando, a gente tem o enquanto. When é o nosso quando, while e as é o nosso enquanto. Aqui eu trouxe para você como que a gente vai saber qual que é a frase que vai ser no simple past, qual que é a frase que vai ser no past continuous. Quando aparecer na frase a palavra when, a parte anterior será no past continuous. Então, aqui tem uma frase, eu dividi ela em duas partes. Uma parte está em roxo, a outra parte está em azul. Onde que está a palavra quando? A palavra quando está na segunda parte em azul. Não está na primeira parte em roxo. Então, quando aparecer a palavra when, que é o nosso quando, a parte anterior, que é a de roxo, será no past continuous. Exemplo, eu estava andando na rua quando achei 10 reais. Então, essa parte que vem antes do quando é no past continuous e a parte que acompanha o quando é no simple past. Próximo caso, quando aparecer a palavra while e as, a parte que tiver com essa palavra será no past continuous. Mais uma vez aqui eu fiz dois exemplos em português. Dividi em duas partes, uma em roxo e uma em azul. Onde está a palavra enquanto, que é o nosso while e o as? Está na parte de roxo, que é a primeira parte, no caso, ou nesse caso aqui embaixo, a segunda parte. Então, onde tiver a palavra enquanto, que é o while e o as, vai ser no past continuous. Enquanto eu estava andando na rua, achei 10 reais. Ou, aí a gente inverte, porque aqui está na primeira parte, aqui está na segunda. Então, a gente tem que saber que tem que ser a frase que acompanha a palavra. Ou, eu achei 10 reais enquanto estava andando na rua. Vamos colocar isso em prática? Aqui a gente tem o exemplo. I did was doing my homework when my mom is calling call. Então, essa é a palavra que a gente tem que se atentar, ó. Vou colocá-la de vermelho. When. Vamos dividir então em duas partes. Aqui, do when para cá é uma parte, do homework para cá é outra parte. Quando a gente tem o when, a frase antes do when é a que vai estar no past continuous. Então, aqui está o when, essa parte de cá vai ser no past continuous. Esse aqui é o past continuous, que é o verb to be no passado, mais o verbo no ing. Vamos colocar aqui de verde. Se essa parte de cá está no past continuous, essa parte de cá vai estar no simple past, que vai ser só o verbo na negativa.
A explicação de como que faz, de como que monta esses verbos aqui, tá ali em cima, tá? É só dar uma lidinha. Então, I was doing my homework when my mom called. Agora no texto. Aqui tem, já no começo tem ó. The sun, tananã, when Bethany Hamilton arrived. Aqui tá muito mais simples, porque se aqui tem o arrived, que é no passado, no simple past, por que a gente sabe que é simple past? Porque tá no ED. Então, se essa parte de cá tá no ED, essa parte de cá vai estar no ING. Então, was shining. Certo? Aí vocês vão fazer todo o exercício. E a gente terminou a terceira semana do PET 1.